Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e esse é o nosso quarto vídeo da série da carteira do canal, que é aquele quadro onde eu criei uma carteira fictícia dentro do site do Gerando Alfa para a gente ir fazendo aportes todo mês e ver o nosso resultado no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aí que é logo depois da vinheta. E antes da gente ir pro vídeo, como sempre, aqueles dois recados que eu dou pra vocês. O primeiro é deixar o like e se inscrever pra você ajudar a gente a chegar a mais pessoas e também não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos aqui no canal. E o segundo recado é que esse vídeo não se trata de uma recomendação, mas se vocês quiserem recomendações, quiserem uma ideia de portfólio, a gente tem atualmente 4 carteiras dentro da GA Invest, né? Nossa carteira de fundos imobiliários, carteira de dividendos, carteira alfa e nossa carteira global. E você pode ter acesso a tudo isso se tornando assinante GA Pro nesse link que eu tô deixando aqui aparecendo em algum lugar da tela para vocês verem, tá? Então, se você tem interesse em recomendações, em sites exclusivos, acessa, se torne cliente, se torne assinante GA Pro. Você tem 7 dias aí para testar e ver se faz sentido para você. Se não, é só cancelar, não é cobrado nada de você. Então, pessoal, vamos dar uma olhada como está a carteira hoje antes da gente fazer as modificações, né? A gente está aqui com 50% em ações, 30% em renda fixa e mais ou menos 7% ali em fundos imobiliários, estoques, em REITs, 7% em cada um, né? Vamos dar uma olhada como é que tá a nossa rentabilidade agora no quarto mês que a gente tem essa carteira aqui pública, né? Com as movimentações que a gente faz aqui, a carteira do canal. Vamos colocar o Ibovespa aqui, que talvez seja o melhor índice para comparar, né? E desde o começo, como vocês podem ver aqui, a gente até o momento não ficou nenhum momento com a carteira negativa, né? Nunca ficou abaixo de zero aqui a nossa rentabilidade. E a gente vem batendo o Ibovespa com consistência aqui desde a criação aqui dessa carteira fictícia, estendo fechado aqui no dia 1 de junho com uma rentabilidade de 8,6% versus aqui, né, 5% aqui do Ibovespa. Então, um bom retorno. Lembrando que esse mês a gente tem dividendo, né? Eu já vou mostrar para vocês. Então, o aporte desse mês a gente vai fazer como a gente tem feito nos outros vídeos. Então, eu vou tirar R$ 3.000 da renda fixa para comprar 3 ativos novos. R$ 1.000 mais o dividendo a gente vai aportar em um ativo que a gente já tinha na carteira para a gente passar para vocês aqui o racional, o que a gente pode pensar na hora de aportar, né? Aqui a gente consegue ver a rentabilidade, né? Os maiores vencedores e perdedores da nossa carteira, né? O maior vencedor segue sendo a Movida com uma alta aí de quase 80% do dia que a gente comprou, então realmente era um ativo que estava muito largado ali no mercado, super pessimista com a questão do preço dos carros, né? Mas o que importa aqui para a Movida realmente é a queda de juros, e isso já começou a acontecer, pelo menos juros futuros, né? Então teve uma resposta muito positiva aqui para a empresa, né? Raia Drogasil, a segunda melhor aqui performance, e a Vamos a terceira melhor, né? Vamos ver os perdedores. Por enquanto, a gente está perdendo bem menos do que a gente está ganhando, né? Então a maioria das empresas da nossa carteira, REITs e fundos imobiliários, estão performando muito bem. E a gente tem aqui a maior queda por enquanto, a Brasil Agro, uma empresa aí que deve sofrer no curto prazo com o preço das commodities caindo no mercado internacional, então não é nada de fundamento próprio da empresa, então é uma queda que tem muito mais a ver com macro. E o Public Storage, que no meu palpite está caindo aqui justamente por conta que o seu maior concorrente ali, o EXR, comprou o terceiro maior REIT do setor, né, e vai se tornar o primeiro maior REIT, passando o PSA, que era o maior REIT de self-storage até hoje, né? Então o mercado pode estar um pouquinho pessimista ali com o PSA. Novamente, não acho que isso impacta os fundamentos de longo prazo. Isso pode dar até um spoiler aqui do que vai ser o nosso aporte esse mês, né? Mas seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos também. Como que foram os dividendos, né? Mês passado a gente recebeu R$ 28,50 aqui de todos esses ativos. Então, esse mês, o que a gente vai fazer? A gente vai aportar R$ 1.028,50 aqui na nossa carteira, para a gente simular que a gente está fazendo ali o efeito de juros compostos, que a gente está comprando as ações, está reinvestindo os dividendos, que isso é muito importante no longo prazo, né? O yield aqui da nossa carteira segue muito baixo, porque o cálculo que a gente tem aqui é com base nos últimos 12 meses, e por enquanto a gente só recebeu um mês de dividendo com base no total do nosso patrimônio, acaba ficando pequeno, mas daqui a 12 meses a gente vai ter uma visão melhor de qual é o efetivo yield da nossa carteira. Apesar de que eu suspeito que vai ser um yield baixo, próximo de 3%, talvez 4%, por conta da natureza das empresas que a gente tem na sua carteira. Tem muita empresa de crescimento que não paga tanto dividendo, né? Mas não deixa de ser uma notícia boa, né? Quando cai dividendo na conta do investidor, né? Bom, então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Vamos decidir quais são as 3 novas empresas, na verdade, um estoque, um FII
e um REIT que vão entrar na nossa carteira e o aporte do mês. E lembrando que tem dois critérios para poder entrar na nossa carteira, né? O primeiro é o ativo ter aparecido de alguma forma aqui no nosso canal, seja por algum tipo de insight, análise completa, uma live, um vídeo sobre o ativo. Então todos os ativos vão ter algum tipo de insight, algum vídeo para vocês entenderem um racional por trás do ativo. O segundo critério é que ele tem que ter uma nota boa de qualidade aqui, né? Então, a maioria dos que estão aqui fui eu que coloquei a nota, né? Então, vocês podem acompanhar todos os vídeos que a gente fala e outros tipos de conteúdos que a gente tem de todos os ativos que estão aqui nesse ranking no momento, né? Pensando nisso, o único REIT, né? No primeiro ativo que eu vou colocar na lista, que a gente não tem na carteira e que a gente tem aqui já análise no canal, é o próprio Equinix, tá? Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem uma análise completa do Equinix, eu vou deixar linkado aqui o vídeo mais recente que a gente fala, explica todos os vantagens competitivas, como que funciona, como ganha dinheiro, os riscos, dívida, todos os fundamentos, vou deixar linkado aqui, né? Mas basicamente o Equinix é hoje o maior REIT que a gente tem no setor de data center, tá? O segundo colocado é o DLR, a gente ainda não trouxe análise aqui no canal, se vocês quiserem a gente pode trazer, mas basicamente hoje ele é o maior do mundo, são 248 data centers em 6 continentes, então ele é muito diversificado, são 32 países, mais de 10 mil clientes e mais de 450 mil interconexões, que são conexões dentro do data center entre um cliente e outro, né? Quando ele faz entre um cliente e outro, ele conta isso como uma interconexão e ele tem mais de 450 mil atualmente. Isso é 3 vezes mais do que o segundo colocado. Isso aqui é um ponto muito importante ali da tese do Equinix. Quiser entender mais, como eu falei, clica lá no vídeo, tá? E é um REIT que tem muita qualidade, tem uma dívida relativamente controlada, entrega muito resultado, tem um bom dividendo aí crescente nos últimos anos, então ele serve aqui bastante para o propósito da nossa carteira. E quando a gente segue o ranking aqui para a gente ver qual é a próxima estoque que a gente tem analisada já e que não está na nossa carteira, o primeiro nome que aparece é justamente a Nvidia com a nota 8 aqui na empresa, tá? E talvez seja um pouco polêmico porque a Nvidia recentemente atingiu aí o market cap de $1 trilhão, né? Então a empresa subiu bastante, né? Só esse ano aqui com uma alta de mais de 170% quase ali, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então muitos pensariam que não vale a pena comprar a Nvidia nesse ponto, que a empresa tá cara, esticou demais, é uma possível bolha, e tudo isso realmente é uma preocupação real que você pode tomar quando você vai comprar ou não, quando você vai decidir investir ou não numa empresa, principalmente quando você tem uma alta muito rápida, né? Foram menos de 6 meses uma alta de 160%, numa empresa que já valia bilhões de dólares, né? A Nvidia já valia 400 bilhões antes dela subir tudo isso, né? Então, realmente foi muito rápido e pode ser sim um excesso de otimismo do mercado, né? Um excesso de expectativas positivas do mercado, né? Mas eu quis trazer ela aqui, eu acho que faz sentido colocar ela na nossa carteira, justamente para mostrar para vocês que apesar de que pode ser sim que ela caia daqui para frente, pode ser que eu faça a nossa compra aqui hoje da Nvidia e nos próximos 2, 3 meses caia 60%, 70%. Mas eu quero mostrar para vocês que uma só empresa que você às vezes vai tomar uma decisão errada ou vai comprar um pouco caro no momento errado, desde que você tenha uma carteira diversificada, isso tende a não machucar tanto assim o seu patrimônio. Então vamos comprar a Nvidia sim, ela vai fazer parte do aporte de hoje, tá? Ela entra nos critérios que a gente tem aqui para a carteira do canal, e eu quero mostrar para vocês que pode ser sim que caia daqui para frente, as expectativas são altas, se a empresa não atingir as expectativas do mercado, que é uma receita aí de 11 bi no próximo trimestre e talvez um lucro passando de 12 bilhões de dólares esse ano, a tendência é que as ações caiam e caiam bastante, né? O mercado ele está com expectativas muito altas aqui, praticamente precificando a perfeição em Nvidia. Então, se ela não atingir, tendência é cair. Mas eu acho que faz sentido entrar na nossa carteira justamente por essa questão didática e também porque é uma empresa boa, uma empresa de boa qualidade, tem vantagens competitivas, tá bem ranqueada aqui, então tem um lugar aqui na nossa carteira, né? E se você não conhece a Nvidia, né, basicamente é uma empresa que tem hoje 4 linhas de receita, sendo que 2 principais, né? A linha de game, então ela desenvolve GPUs ali, que são processadores gráficos para a indústria de games e a indústria também de criptomoeda ali para poder utilizar essas GPUs, esses processadores, para processar as informações ali e a matemática e os algoritmos que são utilizados ali para minerar alguns tipos de criptomoeda e é utilizado também para processar gráficos ali no todo o setor de game, né, principalmente em PC game, né, que a gente fala. Então muita gente compra as placas da Nvidia para colocar no PC para ter uma performance melhor ali nos jogos e gráficos melhores. E também uma outra parte relevante da receita dela é justamente data centers que utilizam essas GPUs, apesar de serem GPUs um pouquinho mais potentes, chegam a custar 20 vezes mais, são GPUs super potentes que são utilizadas nos data centers para processar
toda a informação, que realmente é uma quantidade enorme de informações, imagina, bilhões de dados, né, terabytes de dados sendo baixados e colocados dentro da rede diariamente, precisam de uma GPU ali para poder ter a melhor performance, realmente, uma velocidade melhor ali da transição dessas informações. Né? Ela tem uma parte menor ali que é de ProVis, que é uma parte mais de software da NVIDIA, então ela fornece ali o Omniverse, que ela chama, né? Ela fornece para outras empresas a possibilidade de trabalhar de diversas formas ali com o metaverso da NVIDIA, então eles conseguem utilizar o AI da NVIDIA dentro da empresa dos clientes da NVIDIA, né, dentro das grandes indústrias, fazendo o que ela chama ali de digital twins, que são gêmeos digitais, então a empresa coloca no mundo digital uma cópia, uma réplica exata da fábrica dela para conseguir monitorar melhor, para conseguir pensar em aperfeiçoamento ali da fábrica dela e tudo mais. E ela tem também uma parte pequena ali de automotive, né, que é justamente software também e hardware que ela fornece para carros autônomos, para projetos de carros autônomos, né? Então ela tem parceria aqui com várias montadoras, onde ela está fornecendo tecnologia, fornecendo software, fornecendo hardware para veículos de carros autônomos, tá? Então é uma empresa muito focada ali em tecnologia, muito focada em inteligência artificial, muito focada em data center, então tudo isso movimentou bastante o preço da NVIDIA esse ano. E o terceiro ativo aqui da lista é o VRTA, que é um fundo imobiliário de papel. E para poder recomendar esse ativo aqui para carteira, eu pedi ajuda do Lucas Codebella, que é um amigo meu analista aqui dentro do GA Invest também. Ele cobre os fundos imobiliários, então tem muita mais capacidade do que eu de dizer o que é um bom fundo ou um fundo ruim, né? E ele gravou um vídeo aqui para poder mostrar para vocês o racional do porquê que o VRTA é interessante para a gente poder acrescentar ele aqui na carteira. Fala pessoal, Lucas Codebella da equipe do GA Invest. E hoje eu vim aqui cumprir uma missão que o Caio me deu, que foi escolher aqui o ativo, né, o fundo imobiliário que vai entrar na nossa carteira do canal. Então, para quem está acompanhando a série, já percebeu que a gente tem hoje 2 fundos imobiliários na carteira, um de galpões logísticos, que é o HGLG11, e um de lajes corporativas, que é o JSRE11. Então, hoje eu vou continuar a diversificação dessa carteira, então eu optei por escolher um fundo de recebível. Eu entendo que os fundos recebíveis fazem parte ali dos 4 principais setores de fundos imobiliários: lajes corporativas, galpões logísticos, shopping centers e recebíveis. Então a gente vai escolher aqui um fundo de recebível para compor essa carteira. E eu escolhi aqui para vocês o VRTA11, tá? Para quem não conhece, esse é um fundo que já tem um histórico longo aí de gestão, ele tem mais de 10 anos no mercado. Ele é administrado pelo Banco Fator, possui uma taxa de administração de 1% e o benchmark dele é o IGPM mais 6% ao ano, tá? Eu acho interessante nesse fundo, né? Ele tem uma diversificação muito boa, então se você olha aqui a carteira do fundo, a gente tem aqui uma diversificação boa entre securitizadoras, também uma diversificação boa entre o saldo devedor, então você tem aqui construção civil 23%, alimentos 15,8%, papel 10%, logística 7%, agropecuária 5,9% e aqui diversos outros setores que dão uma diversificação boa aqui para o fundo, tá? Ele não tem uma concentração muito grande aqui nos CRIs, como a gente vai ver mais para frente, então ele tem aqui 90% da carteira é focada em CRIs, tá? Nos certificados de recebíveis imobiliários, sendo que dessa parcela 80% está alocado no IPCA. Então 80% IPCA, 6% CDI e aqui tem outros indicadores também que acabam compondo aqui a carteira do fundo, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no prazo médio, ele tem um prazo médio de 5,10 anos e ele tá pagando hoje aqui IPCA mais 8, tá? Se você considerar os efeitos da marcação a mercado. Então, enquanto você tem aí títulos públicos pagando IPCA mais 5,5 aproximadamente, ele vai ter um spread aí de mais ou menos 2,5% acima dos títulos públicos, tá? E com um risco baixo, né? Ele é um fundo aqui bem diversificado, então ele tem aqui 73 CRIs dentro do fundo, tá? O que tem percentual maior aqui da carteira é 4,46%, então isso dá uma segurança maior aí para o investidor.
Ele tem também 8 fundos de recebíveis aqui que ele investe diretamente, né? Na verdade, isso acaba tendo uma exposição indireta a esses fundos, né? Ele acaba comprando aqui, são 8 fundos de papéis. Então, esse é o fundo que eu escolhi aqui para compor a nossa carteira aqui do canal, né? Para começar essa diversificação em recebíveis. Lembrando que aqui a gente não está falando de nenhuma recomendação. Se você tem interesse nas nossas recomendações, a gente tem aí uma carteira recomendada de fundos imobiliários. E também, se você quer aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários, nós temos um mini curso gratuito para os assinantes do GA Pro. Beleza, pessoal? Até a próxima. Abraço. Então, pessoal, os 3 novos ativos da nossa carteira do canal vão ser a Nvidia, o Equinix e o VRTA, que é um fundo imobiliário que o Lucas falou tudo a respeito aí para vocês. E o aporte do mês, né, que eu vou pegar os R$1.000 mais os dividendos, vai ser dividido aqui entre a Brasil Agro, a VEG e o PSA, que são os 3 ativos que estão mais para trás da nossa carteira, ou seja, são os ativos que mais caíram, apesar de nenhum deles ter caído muito, não tem nenhum grande motivo, nenhuma grande oscilação, nenhuma perca de fundamentos. Então vamos aproveitar que eles estão ali com uma queda, né, no movimento ali contrário para a gente, um movimento mais negativo na nossa carteira, vamos comprar mais, né? Porque aí se eles subirem, a gente consegue ganhar mais no longo prazo, né? Então, basicamente, são essas movimentações que eu vou fazer. Eu vou vender os R$3.000 aqui do nosso CDB para poder fazer as movimentações. E lembrando que a gente tem uma nova funcionalidade aqui no GA e a importação da B3 agora não é somente 18 meses, tá? Agora é desde novembro de 2019. Então, se você tem uma carteira ali e começou a investir em novembro, dezembro de 2019, a gente vai conseguir trazer tudo da B3, todas as operações que você tiver da B3. Então, é uma funcionalidade muito legal que a gente liberou essa semana e esses dias recentemente para quem é inscrito. Isso daqui é gratuito, tá? Não precisa ser assinante para ter acesso a essa parte, tá? Então, vou fazer as movimentações e vamos voltar aqui para ver como é que fica a nossa carteira depois das movimentações. Finalizei aqui as operações, então resgatei R$3.000 no CDB, comprei aqui R$1.000 de Nvidia, 1.000 de Equinix, 1.000 de VRTA e depois dividi o aporte do mês entre a VEG, Brasil Agro e o PSA. Vamos ver como é que ficou o nosso patrimônio depois dessa mudança que a gente fez, né? Então a gente está aqui com R$30.828, sendo 50% em ações, agora somente 20% em CDB, sendo que agora 10% em REITs, mais ou menos 10% em stocks e mais ou menos 10% ali em fundos imobiliários. Vamos ver agora como é que ficou o nosso patrimônio nas classes de ativo que a gente fez alterações, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, stocks, como é que tá. Então a gente está com Microsoft, Apple e Nvidia, então muito focado aqui em tecnologia, né? 100% da carteira de tecnologia, a gente tem que mudar um pouco isso nos próximos meses. REITs, a gente tem aqui Public Storage, Equinix e PLD, que é Prologis, que é de industrial ali, que é logística, né? Então a carteira está bem diversificada, a carteira de REITs, e a gente tem aqui os nossos fundos imobiliários, que a gente tem agora JSRE, o VRTA e o HGLG, então a gente também já conseguiu aqui um bom equilíbrio, né? Recebíveis, lajes corporativas e o logística, que é o HGLG. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Me falem aí nos comentários se vocês gostaram dos novos ativos que entraram na carteira do canal esse mês, principalmente a Nvidia, que eu acho que vai ser um pouco polêmico, né? Me fala aí se vocês comprariam a Nvidia nesse patamar de preços, se vocês estão esperando cair, ou se vocês tinham a Nvidia e não vão vender ou vão vender, comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente fez uma live semana passada sobre a Nvidia, a AMD e a Marvell Technology, que são 3 empresas ali, designers de chips, designers de processadores, que eu acho que são bem complementares e vai ajudar vocês a entender bastante o que está acontecendo com a Nvidia, por que ela subiu tanto esse ano. Bom, por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.